Olá, pessoal, estamos de volta aqui no canal Haja Luz e é a nossa oração que em nome de Jesus haja luz na sua mente, na sua casa, na sua família, amém? Então, hoje estamos voltando aqui retomando os vídeos, né? Tive um imprevisto no serviço e não pude gravar durante 3 semanas. Estamos aqui voltando para aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer, ok? Hoje eu vou estar falando para vocês dessas últimas semanas, desses últimos acontecimentos, fiquei muito perplexa e é disso que eu quero falar hoje. Né? Assim, nesse tempo aí que eu não fiz o vídeo, tivemos o caso do Epstein, né? Esse senhor, esse homem que fez coisas horríveis, ele tinha uma ilha, gente, para traficar crianças, jovens, adolescentes, né? Tudo indica que ele era um explorador sexual e ele fazia isso para grandes empresários, para pessoas famosas. Temos aí vídeos expostos, né, de pessoas famosas. Não vou entrar no detalhe, mas parecem ser verídicas porque pessoas estão sendo presas, né, por causa disso. Este homem foi preso, né, por causa de abuso de menores. Foi solto, depois ele foi preso novamente e aí ele morre ali na cadeia com uma situação de suicídio que as pessoas questionaram, né? No vídeo fica faltando um pedaço do vídeo, dá a entender que ele foi morto, que ele foi assassinado, e pode-se muito bem, depois de tantas provas que foram soltas aí, entender que era queima de arquivo. Não é o nosso tema é a maldade humana, né? Como que é capaz de um ser humano fazer tudo isso que esse homem fez, né? E envolver tantas coisas, né? Dizem que eles tinham até rituais de quer nem falar, de se alimentar, né? De canibalismo. Enfim, a gente teve outra situação também, né, nesses últimos dias, deste senhor, deste homem que no ato de desespero mata os 2 filhos, né, e se mata, um casamento aí desfeito, e não quero entrar no mérito de culpa, não interessa, né, interessa que um homem, meu Deus, um pai, conseguiu matar os próprios filhos, né? E aí, agora, esta semana, última, nós temos essa história deste homem também, né? Com uma menina de 12 anos, casados, né? E ele estava sendo processado por é, estupro de vulneráveis, que é o nome da lei, né? Quando se tem um abuso sexual ou um estupro mesmo, ambos caem na mesma lei, né? De estupro de vulneráveis. É uma violação de uma criança, né? A criança, 12 anos, é criança, né? Não tem condições nenhuma, gente, de casar, não tem. E aí esse homem foi absolvido, né? Isso foi agora, os últimos dias. Então, todos esses acontecimentos eu estou trazendo para vocês porque são acontecimentos que me dão, todos eles me deram vontade de falar, de manifestar, né? E o que nós, igreja, o que nós, pai, mães, né? Os meus filhos são direcionados para educadores, para pais, mães, vós, que se importam com as crianças, com os pré-adolescentes, com os adolescentes, né, com estes jovens que estão ali, estão à mercê. O que nós podemos fazer? Essa foi o meu questionamento diante disso tudo, né? E por que essas coisas acontecem? Por que Deus permite elas acontecerem? São essas as minhas dúvidas e que eu quero conversar com vocês hoje, ok? Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês o seguinte: essas situações não são novas, não são novas. Eu queria muito dizer para vocês que a maldade está tamanha que agora acontece isso e antes não acontecia. Mas não é verdade, né? Na Bíblia, eu vou citar só esses 2 exemplos, para não prolongar o vídeo, né? Nós temos uma situação onde as mães, Jeremias lamenta essa situação, acontece lá em Reis, né, onde a cidade é sitiada quer dizer cercada, né, então as comidas não chegam mais à cidade, chega um tempo que não vai haver alimentação, não tem mais o que comer, e as mães vão cozinhar os próprios filhos lá e comerem os filhos. Gente, é uma situação extrema, eu consigo nem imaginar isso, consigo nem imaginar, que morrer. Mas isso aconteceu, né? Então, 2 mães ali cozinham os filhos e comem. E aí nós temos uma outra situação também que Deus condena, né, a prática ali no Velho Testamento de um Deus que se chamava Moloque. E os próprios pais ofereciam os filhos em sacrifício a Moloque. Gente, os bebês eram queimados vivos. Eles eram queimados vivos. Vou colocar aí um exemplo para vocês, né, da estátua. Eram pais de nações pagãs, ou seja, não tinham Deus, mas o povo de Israel vai se envolver com essa prática e Deus vai exortá-los. Está lá em Levíticos 18. Então, isso acontecia, né? Essa maldade. Então, em primeiro lugar, quer dizer isso, essa primeira vontade nossa é de culpar o diabo, né? O diabo é que faz isso, coloca o homem dessa forma. Não quer dizer para você, querido, que o diabo ele tem uma interferência enorme, ele é capaz de fazer o ser humano fazer coisas absurdas, mas o ser humano sozinho,
por causa do pecado que nos corrompe, ele é capaz de fazer coisas absurdas, maldades absurdas. Esse Epstein, ele teve o absurdo de se juntar com um biólogo lá, e eles queriam criar seres humanos trans para prazeres sexuais, tipo para fetiches sexuais. Vamos criar um homem que é meio mulher? Olha que legal. Gente, que absurdo que o ser humano é capaz de chegar. Não fala pra mim que é demônio, não. Isso é ser humano, maldade humana que tá lá na raiz do nosso ser, porque nascemos em pecado. O homem sem Deus é isso. Em nome de Jesus, que você escute, você que é pai, mãe, vovó, escuta. Essas ameaças, elas estavam assim externas, mas hoje elas estão dentro da nossa casa. Tem criança sendo estuprada virtualmente no Roblox. Tem criança jogando jogos que estão abusando sexualmente da mente dessas crianças. Conteúdos de violência que estão destituindo a criança da infantilidade, da inocência. Pai e mãe, acorda. A ameaça hoje está dentro de casa. Por que vocês acham que aquela série adolescente ficou tão famosa, com 3 episódios? Porque ela abordou isso, que o nosso problema hoje está dentro de casa. Você acha que seu filho está seguro dentro do quarto? Ai, que bom. Não já está 10 horas da noite, ele voltou, está dentro de casa, está dentro do quarto dele. Querido, dentro do quarto dele fazendo o quê? Pai e mãe, acorda. Se você está deixando seu filho jogar qualquer jogo, ver qualquer coisa na TV, assistir qualquer coisa, ler qualquer coisa, você pode simplesmente estar sendo um pai negligente que deixa seu filho meia-noite lá no meio da rua, ou mais de meia-noite. É a mesma coisa, você está deixando seu filho desprotegido. Se você não tem tempo, você arranje. E se você não tem tempo para ver o que seu filho está fazendo, então você não deixa ele fazer. Porque se você não supervisionar, você vai ter uma surpresa. Uma vez eu fiz um vídeo que eu fiquei perplexa, né? E assim, até hoje isso ecoa na minha mente. Vou colocar pra vocês aqui sobre uma IA, né? E a mãe, ela falava assim, uai, meu filho tá tudo bem? Tá, não, ele tá lá no quarto. Quer dizer, tá ótimo, ele não tá lá fora correndo perigo. Meu Deus, acorda. A ameaça entrou dentro das nossas casas. Ela não tá lá fora. Este menino se matou conversando com uma IA. Ele conversou com uma IA e ele se matou por causa dessa IA. E este menino ficava dentro do quarto, seguro. Então toma cuidado se você acha que o seu filho está seguro dentro de casa. Outra coisa muito grave que está acontecendo e que eu quero falar nesse vídeo é os pais ficar postando fotos dos filhos na internet. Né? Não sei se vocês viram, claro que viram aquela denúncia daquele rapaz que eu até esqueci o nome dele, que ficou tão famoso, Felton. Esse rapaz, ele denunciou isso. Queridos, eu vi agora foto de criança fazendo ginástica com as perninhas pra cima e o pai postando, achando bonitinho. Aquilo é bonitinho pra você, pai e mãe, mas tem pedófilos que olham pro seu filho com as pernas pra cima e não vai ver bonitinho, vai ver outra coisa lá. Então, pai e mãe, para de expor os seus filhos na internet. Para de fazer isso. Outra coisa que aconteceu comigo, esses tempos atrás, uma criança de mais ou menos 8 anos conversou comigo no meu canal, lá no Haja Luz, no Instagram. Gente, essa criança conversou comigo, trocou vídeo comigo. Se eu fosse um pedófilo e tivesse exposto essa criança a um conteúdo sexual inadequado, ela já estava abusada e você, pai e mãe, não tinha visto. Pelo amor de Deus, criança não tem que ter perfil de Instagram, de TikTok, nada disso. Nada disso, ela não tem estrutura emocional para ver, ela não tem que estar lá, porque uma hora ou outra ela vai ser acessada, uma hora ou outra vai vir um conteúdo inadequado, tanto sexual como de violência. Queridos, acabou. Se eu fosse um pedófilo, essa criança em 10 minutos, ela conversou comigo ali em cerca de 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos tinha mudado a história da vida dessa criança. E o pai e a mãe, não sei onde estava, porque tá lá escrito perfil supervisionado. Que supervisionado? Ninguém supervisiona 100%. Basta um minuto para o seu filho ter acesso a um conteúdo inadequado para que nunca mais saia da mente dele. Então, por favor, em nome de Jesus, seja luz na vida do seu filho, seja luz na vida do seu neto, do seu sobrinho, de quem for. Acorda esses pais que estão dormindo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desculpa, mas é por questão de coisa, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa fazer a nossa parte. Né? E outra coisa que eu quero deixar para vocês, eu não acredito que Deus permita que as pessoas passem esse tipo de coisa. Na verdade, a gente está sofrendo consequências dos atos, dos nossos pecados, consequência deste mundo caído, né? E o Senhor tem misericórdia, nos livra ainda, porque era pra gente estar muito pior, né? E o Senhor ainda tem misericórdia, nos livra. Queridos,
A palavra de Deus diz que nós estaríamos no mundo e passaríamos aflições. Do mesmo jeito que uma pessoa ímpia passa por câncer, o cristão passa também. Né? Então, assim, não dá para julgar e dizer, ai, Deus é mau e permite tudo isso. Não, não funciona assim. Né? Nós estamos aqui com uma natureza caída, num mundo caído, clamando para que o nosso Senhor volte. Né? E que a gente, enquanto estiver aqui, possamos fazer a nossa missão e ser luz no meio das trevas. É a minha mensagem de hoje. Né? E é a minha oração. Você, pai e mãe, acorde. Se você tem o seu filho menor de 12 anos, com acesso à internet, TikTok, Instagram, qualquer outro perfil aí, Discord, que é pior ainda, né? Você, pra mim, tá sendo negligente. Você vai me desculpar. A não ser que você olhe 100% do conteúdo dele. Eu acho muito difícil. Ok? E basta 1 minuto fora da sua supervisão pra mudar a vida do seu filho pra sempre. Desculpa. Um abraço. Até o próximo vídeo.